Até onde uma pessoa iria com disciplina, garra, determinação e paixão absoluta pelo mercado imobiliário? Olá, eu sou Adriana Saman e esse é mais um episódio do NunaCast. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que foi indicada por um outro profissional que eu respeito muito e que, segundo ele, esse homem é um avião. Ele simplesmente entende a estrutura da venda, a dinâmica da venda de um imóvel e tem feito desse talento um caminho de muito sucesso. Então, é com grande prazer que eu vou conversar hoje com o Kowalski, que é gestor comercial no nosso mercado imobiliário. Tudo bem, Kowalski? Nossa, agora tá melhor, né? Porque eu ganhei meu dia com esse elogio. Nossa Senhora, Adriana. Você viu? Saiu improvisado, mas Meu saiu Deus verdadeiro. Do céu. Lindo, lindo. Aí, show de bola. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Sempre uma satisfação poder passar aquilo que a gente vive, vivencia, né? Eu entendo que cada um tem uma perspectiva diferente de um mesmo mercado. E às vezes colocar um pouquinho a nossa opinião, o nosso salzinho é legal também, né? Legal. E assim, né, já deu para ver que você, além da experiência, tem essa facilidade na comunicação, se expressa, né, muito bem, já vai trazendo o que pensa, o que faz. E queria muito começar um pouco então, pela sua história, Kowalski. Como é que você veio parar no mercado imobiliário? Legal. Essa determinação, esse foco, né? Aí eu vou ficar com vergonha de contar tudo, viu? Eu vou contar só uns detalhezinhos. Isso, pega uns top 10 assim e vamos. Não, bacana. Eu acho que para formar o profissional que eu sou hoje, é tudo que eu vi e vivenciei, né, dentro do mundo. Então, uma das experiências que forjou o meu caráter, né, até a gente estava comentando um pouquinho antes dos bastidores, eu teve um colega na escola que passou num curso, num teste para jogar vôlei, virar um atleta numa cidade de Ponta Grossa. Eu sou de uma cidade de 5 mil habitantes, Japira. Salve Japira, meus amigos. Japira, eu tive um funcionário de Japira. Capaz, não é mesmo? O Samir. Aí, um abraço pro Samir. Cidade de primeira. Passou Isso. a segunda marcha, já era, acabou. É 5 mil habitantes, é uma cidade muito pequena. E ali, minha mãe era professora, né, primeira, quarta série, então nunca poderia me colocar no colégio particular. E quando eu descobri que era possível ganhar uma bolsa no colégio particular e jogar vôlei, viajar para vários lugares, eu falei, opa. Aí foi onde eu acho que eu descobri o potencial do ser humano, que hoje eu li muito em PNL, nessas coisas. E naquele dia, né, que eu fiquei sabendo, eu decidi, não, eu vou ser um atleta. Se esse rapaz passou, eu passo também. Com 12 anos de idade, menino, eu treinava mais que todo mundo. Tipo, o treino começava 3 horas da tarde, eu chegava 1 hora, ficava lá na parede sozinho, brincando, jogando, corria 10 quilômetros para ir, corria 10 quilômetros para voltar, fui indo. Resultado, passei no teste. E aí eu virei um atleta. Um atleta se aprende muita coisa, graças a Deus. Você foi morar em Ponta Grossa. Fui. Ganhei um colégio particular. Né? Fui morar dentro do ginásio de esporte. Foi muito interessante. A minha experiência de vida aumentou muito, porque eu entendo que se eu tivesse ficado em Japira, né, talvez... Sim, cidade com poucas oportunidades, pelo próprio tamanho, né? Exato. E aí Ponta Grossa me abriu muito, só que principalmente o esporte, né? Hoje eu adoro falar com um atleta que tem mente muito parecida com a minha, que é a disciplina, que é a vontade, que é a superação, né, de você colocar alguma coisa na cabeça e realmente batalhar até que isso aconteça. Muito próximo ao mercado imobiliário, né? Sim, sim, essa disciplina, enfim, tudo que você está falando é o nosso dia a dia, né? Controle mental, controle emocional, de você entender as coisas. Então, tudo aquilo, essa primeira fase da minha vida, que foi dos 12 até os 17, me ensinou muito em relação à vida. Ensinou que eu não faço nada sozinho, o próprio vôlei tem que ter alguém que saca, alguém que receba, alguém que levanta para outro poder atacar. Então, aprendi a compartilhar, aprendi a trabalhar em equipe, né? Aprendi muitas coisas que assim, ó, foram fantásticas. Tive a oportunidade uma vez de estar junto com o Bernardinho, né? Que hoje é famoso. Ele até escreveu livros motivacionais, né? Muito da experiência dele como coach, como né? comandante, né? Ele é um ser humano incrível, né? E as lições que ele trouxe moldaram muito a gente, né? As pessoas que estavam à minha volta, tanto que o pessoal que eu vejo daquela época, todos estão muito bem de vidas, muito bem colocados, né? Então, essa primeira fase foi o esporte, e só que assim, eu falei que eu ganhei uma bolsa no colégio particular, só que na minha cabeça de adolescente, não ia estudar, eu não precisava daquilo, eu ia ser atleta. Eu não tinha nenhuma dúvida, Adriana, nenhuma dúvida. Que você ia ser um atleta profissional do vôlei. Não existia nada na minha vida que ia me parar. Tanto que assim, quando eu sou um pouquinho alto, eu tenho 1,88, cheguei lá, tinha uns caras de 2 metros. Eu olhava para aquele cara e falei, vou passar por cima de você. E conseguia, porque eu treinava muito mais que os outros. Só que aconteceu uma coisa bem difícil para mim. Foi o primeiro momento de quebra.
Com 17 anos eu fui fazer um teste, já estava encerrando ali a parte em Ponta Grossa, fui fazer um teste em São Paulo. Passei nesse teste, ia assinar um contrato profissional. Um tempo depois eu voltei a fazer uns exames, eu tinha algumas dores na coluna. E ela simplesmente saiu fora do lugar e não existia o que fazer. Eu tinha que fazer cirurgia naquela época, colocar 4, 5 pinos, e aí foi o primeiro momento em que eu falei, e agora? Sim, vou ter que mudar de rota. Eu não posso mais fazer isso, eu treinei pra caramba e hoje eu sinto dor de pisar no chão. Então, nossa, imagina isso pra uma criança. Eu era uma criança, 17 anos de idade, eu só sabia jogar. Não, e um momento que muitos sonhos, né? Nessa Com idade certeza. a gente tá olhando um universo um horizonte que não acaba, né? Tudo é novo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Só que assim, quando você tem uma grande decepção como essa, quando você joga uma energia muito grande, isso te causa uma frustração que pode te cobrar lá pra frente. Sim. E nesse meio tempo aconteceu na minha vida a perca do meu avô. Meu avô, que foi Pai do seu pai, pai da sua pai mãe? da minha mãe, mas eu não conheci meu pai verdadeiro e era a figura do meu pai. E nisso eu vi meus parentes se degladiando por causa da herança dele. E isso com 18 anos de idade já, eu falei, eu não quero nada disso, eu vou dar um jeito e vou construir meu próprio patrimônio. Se eu conseguir chegar nesse nível no vôlei, eu vou também. Cheguei com Curitiba com 18 anos, tinha dinheiro para pagar um mês de hotel e uns 5 ou 6 almoços, mais ou menos. 18 anos? 18 anos. Você veio sozinho para cá? Sozinho. Já operado? Não, até hoje não fiz, menina. Você não fez tua operação na coluna? Não, opa. E a dor? Resisto, firme e forte. Não tem dor? Tenho. Mas ela tá aí meio que lembrando que você é um mortal. Me levou para um outro nível, sabia? É mesmo? Claro, eu agradeço todo dia por estar vivo, né? Porque eu sei que pode acabar a qualquer instante. Né? Essa dor me lembra que eu preciso me esforçar, que eu preciso me levantar, porque se eu não levantar e não lutar contra ela, eu vou atrofiar todos os meus músculos. Caramba. E provavelmente daqui a algum tempo eu não vou conseguir andar. Claro que é, né? Sim, não chega nesse extremo, nível, né? Mas você tá aí consciente, né? Dessa limitação. E que eu preciso me mover e que eu preciso enfrentar a dor. Porque aí eu vejo um grande diferencial das pessoas. As pessoas têm medo de enfrentar. Enfrentar aquilo que é desconhecido, enfrentar aquilo que tira elas da zona de conforto. Essa dor me ensinou que eu preciso fazer cada vez mais. Preciso melhorar cada vez mais. Preciso me mexer cada vez mais. Preciso me mover. Sabe? Sim, porque botar essa vida pra frente, pra cima. Não foi sempre que eu pensei assim, tá? Não foi sempre, né? Essa mentalidade eu construí durante 20 anos. Mas quando eu cheguei em Curitiba, cheguei com uma mão na frente e outra atrás, bem doido da cabeça. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Fui trabalhar, um dos primeiros empregos foi estoquista. Sim, finalzinho tudo de tem um ano. começo, né? Trabalhei e tal, consegui um emprego. Sabe essas Casas Bahia? Essas lojas de eletro e tal, que antigamente ficavam as 4 operadoras de celular ali, ficava um representante. Sim. Foi o primeiro emprego que eu arrumei aqui em Curitiba. Lindo, maravilhoso. Eu ganhava, tipo, meio salário mínimo, era R$200. Mas você já era bom assim. vendedor? Não. Não? Tímido, vindo do mato. Eu jogava vôlei, não tinha muito aspecto. Isso. Só que é o seguinte, quando aconteceu a tragédia do meu avô, eu decidi que eu ia conquistar o meu próprio patrimônio sozinho, sem depender do patrimônio de ninguém. E ali eu falei, opa, é venda? Legal, deixa eu trabalhar com isso. E aí fui trabalhando. Aconteceu uma coisa muito legal, eu ganhava centavos por celular que eu vendia, centavos a mais, tipo. Os outros, uma comissão de nada, assim. Os outros estavam ali, todo mundo sentado, olhando pra cima, olhando pro lado, tal. Qualquer ser humano que passava na minha frente, opa, vem cá, vamos trocar uma ideia. E tal, e conversava. Olha que legal. E aí eu fui me desenvolvendo, né? Fiquei ali uns 6 meses, um dia apareceu um cara muito bem apessoado, terno, gravata. Eu falei, haha, vem cá, vamos trocar uma ideia, meu amigo. Ele não queria parar de jeito nenhum. Eu fiz ele parar, fiz ele sentar, fiz ele me escutar. No final das contas, ele não comprou. Mas ele me deu um cartão. Ele era o gestor de lojas próprias da Vivo na época, né? Uma operadora gigantesca, muito renomada e tal. E esse cartão me deu a possibilidade de entrar nas lojas próprias, né? Então eu fui trabalhar no shopping. Meu salário dobrou, menina. Nossa senhora, imagina. Fiquei feliz da vida. Sim. E ali nas lojas próprias eu entrei como vendedor. Em 2 anos eu saí vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, supervisor, gerente 1, gerente 2, gerente 3. Em 2 anos eu cheguei no cargo máximo que eu poderia. Você fez todo o caminho e... Que gente que estava 5, 6 anos ali não conseguia fazer. Só que assim também, eu não parava, né? Eu chegava cedo, saía mais tarde, eu falava com todo mundo. Nossa senhora. Não... Sim, a exemplo do vôlei, você treinava mais que todo mundo. Você corria mais que todo mundo. Exato, eu nunca aceitei o normal, nunca aceitei o convencional. Eu sempre tive que fazer o a mais. Você tá com quantos anos? 38. 38.
E aí, nas lojas próprias da Vivo, eu querendo subir, e os caras falaram, não, você vai ter que fazer faculdade, vai ter que subir. Eu, não quero fazer faculdade, não tem, imagina. Só que também era uma cabeça de um cara que tinha vindo sozinho e tinha muita pouca experiência. Não tive um pai, uma mãe, Sim, fala, te vai dar uma pra cá, orientação. vai pra lá. Tipo, tudo que eu aprendi, e por isso que eu tenho orgulho, eu aprendi sozinho, na raça, e batendo a cabeça na porta, sangrando, me remendando e vindo pra luta de novo. Então, ali dentro da Vivo eu não poderia subir mais. E olha que interessante, meu objetivo era o mesmo, construir meu patrimônio, e um patrimônio muito grande, muito sólido. E aí um dia, eu no caixa, né, era gerente, tal, de noite, aqui no Miller, aqui pertinho, aqui em Curitiba, tal. Chegou um camarada, e eu já estava como gerente 3 no caso, né, eu já tinha um Que era o salário... maior cargo que podia ter Nossa, com naquela 20 loja. anos de idade, menina, eu ganhava bem legalzinho, né? E só que eu tinha que fazer faculdade, tava naquilo, enfim. Tava no caixa, bem tranquilo. Chegou um rapaz pra mim que me deu uma fatura do celular dele, que era o meu salário. Menina, eu quase caí de costa, né? Porque eu vim de Japira, né? Eu quero ter uma fatura que nem essa. Eu falei, rapaz do céu, não, peraí que eu vou te ajudar a diminuir tua conta. Peguei, ele pagou a conta, vim pra salinha minha de gerente e tal, conversa aqui, conversa vai, tal, um pacote. O que você faz da vida, irmão? Eu vendo carro. Oi? Você vende carro? Cara, você gasta tanto assim com o celular, quanto você ganha por mês? Desculpa a pergunta. Tipo, era um salário como se hoje seria lá 10 salários mínimos, 15 salários mínimos. Sim. Assim, um valor bem considerável para quem tava ali com 4, 5 salários mínimos. Era 2, 3 vezes mais do que eu estaria... ganhando se você continuasse nesse cargo da Vivo. E a mentalidade do ser humano é isso, né? Enquanto você não vê que existe alguma coisa a mais, você vai continuar ali naquele momento, naquele instante. Você não vai mudar para nada. E aquele cara me abriu a porta e falou, sim, é possível. E você não precisa fazer uma faculdade, você precisa ser vendedor, você precisa trabalhar com pessoas, você precisa se esforçar para fazer. Nossa, Adriana, aquilo entrou que nem um tiro na minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu. Eu vou vender carro. Eu vou vender carro, aham. Eu vou vender carro. Não, pera pra mim. Onde que tá essa loja que eu tô indo? E aí não deu outra, né? Comecei a mandar currículo, não sei o quê, tanto que eu joguei fora, Vivo. Não, pedi as contas e falei, olha, consegui um emprego no Grupo Barigui, um grupo muito conceituado aqui e tal, e fui vender carro 0 quilômetro. Aqui perto do Barigui? Era o grupo, né? O grupo era gigantesco. Eu trabalhava lá na Marechal do Alto da 15. Tá. E, nossa, só que o Grupo Barigui era um grupo muito grande, eles tinham várias marcas, né? Várias, tipo, era Renault, era Volks, era Fiat e tal. E eles tinham um programa muito interessante de vendas. Então eu tinha treinamento todo santo dia, das 8 às 9 da manhã, antes da loja abrir. Todo santo dia eu treinava. Todo dia. Só um parênteses, eu tô lembrando da minha trajetória profissional em São Paulo. Antes de eu entrar no mundo imobiliário, eu trabalhei na Ambev, que na época era Brahma. Só Brahma, porque não tinha ainda feito a fusão. E era exatamente assim, eu tinha que estar 7h30 na Vila Guilherme, e das 7h30 às 8h30 a gente passava por um treinamento assim, avassalador. Eu não era vendedora, né? Porque o pessoal tirava pedido no mundo inteiro das cervejas, dos refrigerantes. Mas como marketing a gente tinha que fazer parte dessa rotina, né? Então foi 2 anos onde acho que tudo que eu aprendi de vendas foi nessa madrugada, das 7h30 às 8h30, antes do pessoal ir para o campo, né? Enquanto então, todo mundo estava dormindo, você estava ali lá, treinando, entendendo. Isso, muito forte isso. Exercitando a mente e tal. Então, foi um período muito interessante. Eu acho que não deu 2 anos, deu 1 ano e meio, uma coisa assim que eu fiquei, né, trabalhando com carro. Aí consegui, né, levantar meu capital, consegui comprar o meu primeiro imóvel. Com quantos anos? Com 23 anos. Você comprou seu primeiro imóvel. Comprei meu primeiro imóvel. Por curiosidade, qual foi o imóvel que você comprou? Um imóvel na frente do terminal do Cabral, coisa mais linda. Mesmo? Maravilhoso, foi lindo. Eu nunca vou esquecer. Porque eu ganhava bem, eu consegui o crédito, só que eu não tinha entrada, né? Porque esse é o problema do imóvel, né? Sim. Não é para qualquer um, infelizmente, porque você tem que ter um valorzinho de entrada, tem que ter um aporte, minimamente. Você tem que poupar, você tem que ter um pouquinho de inteligência financeira. E nessa época sobrou um tantinho da herança do vô. E aí a gente comprou, eu junto com a minha mãe, ela não tinha muito a questão financeira, acabamos perdendo bastante parte disso e sobrou um tantinho. Esse tantinho eu falei, eu vou dominar e a gente vai comprar um imóvel. Do nada, assim, ninguém tinha me explicado o negócio não, viu? Eu só tinha... Como que era comprar um imóvel? Você foi, de novo, na raça e no peito. Eu entendia que o patrimônio
que o meu avô tinha feito, estava me sustentando durante 18, 19, 20, me ajudando a me sustentar. Sim. Na verdade, não a me sustentar, a sustentar minha mãe, porque ela já teve um problema cardíaco, já dependia de remédio, já dependia de gastos extras que eu... Mas você entendeu que o patrimônio era importante para a manutenção do bem-estar, da dignidade da vida das pessoas. Eu nunca esqueço o dia que eu e ela, a gente entrou, a gente pegou a chave junto, assim, a mão apertou, assim, giramos a chave e falamos, a gente conseguiu um imóvel aqui em Curitiba. A gente se abraçou, a gente chorou, a gente... Ai, que massa. Nossa! Você... É muito bom Arrepio. lembrar disso, né? Porque são ali conquistas foi... que, né, vão edificando a gente na vida, né? Puxa vida, o que mais que a gente tem nessa vida? Não sei, né? Realizar coisas maiores, né? Sair daquela zona de conforto, falar, mãe, agora a gente tem um Sim. teto pra gente morar, um lugar pra gente ficar. Eu não morava lá, ela que ficou lá, Sim. tudo, mas assim... Foi maravilhoso. um passo importante para vocês. Foi uma paz que eu tive, né? Porque eu entendi as dificuldades que era pagar aluguel, que é depender de um tratamento, que é depender de SUS, disso, daquilo, de Sim. remédio. Então, ter um teto naquele momento. E foi loucura também, porque nessa época ainda eu tive que fazer outros tipos de serviço para complementar a renda para conseguir... Além de vender né? carro na Barigui. Né? Fazer alguma coisa. Então, fazer um evento aqui, alguma coisa. E ia me virando os 30. Sim. Ia me virando os 30. Nos E aí 20, aconteceu- no caso, né? É, mais ou menos, Nos 20. nos 20 anos, é. E aí aconteceu uma coisa muito parecida. O Eu quê? tava bem tranquilo na Ford, lá sentadinho, tranquilo, tal. Chegou um senhor muito bem apessoado, muito legal. E ele tinha, tipo, um carro importado, né? Hoje valeria lá, se uma Ranger era 350 mil, um carro dele valia uns 500 mil, mais ou menos. Sim, uma E ele, máquina. direto ao ponto, assim, ó, eu tenho esse carro, eu quero que você pegue, que me devolva tanto em dinheiro, eu quero um carro com esse acessório, eu tô fazendo leilão. E saiu da loja. Uhum. E eu falei, opa, peraí, acessório, seguro, papapá, interessante. Infernizei Deus e o mundo. Para conseguir fechar o negócio. Demorou um mês, mas consegui fechar. Olha aí. Consegui fechar o negócio com ele e tal. Só que a empresa que eu trabalhava na época, ela era extremamente correta. E quando ele veio entregar o carro não estava no nome dele. Então eu precisava de uma declaração da onde tinha vindo esse carro e tal. E ele não queria falar, ele não queria falar, tudo em papapá, meio em sigilo. Eu falei, olha, se você não falar, tá desfeito o negócio, acabou. E no final das contas ele falou, olha, o negócio é o seguinte, meu irmãozinho, eu sou corretor de imóveis, eu ganhei isso em uma comissão. Pronto, foi o Eu mesmo fiz essa impacto cara. da conta de telefone que você viu lá do cara da Barigui. Eu falei, Eu já vi oi? que você não pode olhar esse tipo de coisa, né? Se daqui a pouco o Elon Musk vier aqui apresentar como é que ele gasta a água meu dele, sonho é você vai trocar uma ideia direto. com esse ser humano. Porque eu acho que a gente só consegue ir para um outro patamar a partir do momento que a gente viu que existe um outro patamar muito maior daquele que a gente estava acostumado. E isso mexe com você. Porra, com certeza. Desafio, você falou comigo. Sim, sim. E aí, aquilo, puxa vida, né? Meu Deus do céu, 500 mil reais uma comissão. Eu falei, cara, são 5 anos de trabalho nessa empresa aqui, o cara pode ganhar em uma. Pode demorar um tempo que for, mas eu quero ter essa oportunidade. E foi assim que eu pedi as contas e fui buscar. Pro mercado imobiliário. Aí você foi pro mercado imobiliário. Me lasquei de verde e amarelo inteiro, viu? É mesmo? Porque assim, ó, quando eu tava trabalhando com venda, tanto de celular, tanto na Vivo, tanto de Sim. carro, eu era um receptivo. Você Sim. vinha até mim, Adriana. Era o meu trabalho virar seu amigo, estabelecer um rapport, né? E a gente ver se o meu negócio realmente Tava faz facilitado sentido o para caminho, você. né? Quando eu me deparei com imóveis, eu não tinha essa ponta. As pessoas não chegavam em mim. Na verdade, isso foi em 2010. Eu entrei numa imobiliária. Na verdade, assim, eu saí do Grupo Barigui e marquei 2 entrevistas. Uma foi aqui no centro. Cheguei, bem bonitinho, não lembro o nome da imobiliária. Uma salinha pequena, tinha um senhorzinho, gordinho, 2 botãozinhos abertos aqui, sentadinho, papapá, nananã, conversando. Ele falou, não, aqui é o mercado imobiliário, tô precisando de um corretor, a gente tem alguns imóveis na nossa carteira, você ganha assim, assim, assim. Eu, legal. Saí dali, você conhece, a gente já falou disso, fui cair na Lopes. Pronto. Menina Aí do o corpo céu! meu. Nossa, a hora que eu cheguei naquilo já era um sobrado, coisa mais linda, tudo de vidro e tal. Eu Ali olhei na pra dentro. Iguaçu? Não, antes, na Batel, lá em cima. Tá. E aí eu olhei aquele monte de gente bonita, de terno, gravata, sapato brilhando, as mulheres pareciam tudo modelo, tudo maravilhosa, não sei o que e tal. Sim. Eu olhei na parte de baixo, assim, que era um estacionamento embaixo, e aonde os diretores, os gerentes guardavam o carro. Não tinha nenhum abaixo, tipo assim, carro de 6 dígitos, vamos falar assim. Entendi. Sabe, só...
Eu falei, opa, eu acho que eu tô gostando desse lugar. Aí foi a minha primeira entrevista, né? O Luciano Góes tá lá nos Estados Unidos, obrigado pela oportunidade, mas foi uma salona assim, tinha umas 30, 40 pessoas mais ou menos. Eu falei, nós somos a Lopes, estamos chegando aqui em Curitiba, temos 1 bilhão em VGV para lançar nos próximos 2 anos. Pronto, a palavra mágica, em 1 bilhão. Não fazia, eu não tinha nem noção o que era 1 bilhão, na verdade. Né? Eu tava na fase dos 50, 100 mil, né? Ali, não consegui imaginar o que era 1 aquilo. bilhão? E era umas 30, 40 pessoas. Ele falou, e quem quiser, tiver interessado, amanhã, tal hora, esteja aqui que a gente vai passar as primeiras informações. Beleza. No outro dia eu fui lá, peguei um terninho baratinho que eu tinha, comprei aqui, comprei lá, Lustrou comprei o sapato, celular, bem lustrei lustradinho. e fui lá. Cheguei lá, olhei para um lado, olhei para o outro, fiquei esperando um pouquinho, tal. Ah, você veio para trabalhar? Ah, eu vim. Toma aqui uma lista. De cliente. Não, você tem que ligar. Eu, oi? Ligar? Como assim? O que eu tenho que fazer? Não, você tem que ligar e vender os produtos. Mas eu não sei nem o que é um imóvel. Como é que eu vou fazer isso? Então, o meu começo foi realmente muito difícil, porque, não desmerecendo, mas eram muitas pessoas, né? Eram pessoas que já eram comerciais, que já tinham uma carteira de clientes, que já tinham amigos, né? Que indicavam, e eu estava começando. Eu, infelizmente, antes disso, eu não mantinha o pós-venda. Eu não tinha esse costume. Não tinha esse conhecimento também, né? Obrigado, Adriana. Agora você mudou a chave na minha cabeça. Valeu. Mas realmente não tinha essa prática. Então eu tive que começar a formar uma carteira do zero. O que eu fui fazer? Fui começar a fazer plantão. Chegava no plantão eu e mais 50 pessoas da imobiliária, roleta, né? Que tinha mais 2 imobiliárias e era uma roleta que... Então, tipo, pegava um número, era o 100 e tanto para atender. Sai do plantão para ver, Adriana? Se eu saísse do plantão num dia, na outro dia a galera tava me mandando embora. Então era muita pressão, era os negócios assim. Foi bastante complicado. Eu acho que eu demorei... Eu acho não, eu tenho certeza, porque eu tinha conseguido um acordo, seguro-desemprego, acabou o seguro-desemprego, no outro mês foi que eu consegui vender. Aí você vendeu a sua primeira unidade como corretor. Vendi minha primeira unidade. Na Lopes. Na Lopes. E aí a coisa, né, comecei a me sentir um pouquinho mais empoderado, mais tal. seguro. Aí nisso surgiu a Rossi junto com a TAI, e eles estavam lançando um empreendimento aqui em Curitiba que chamava Universe Life Square. Ali na Comendador Perfeito. Araújo, né? Exatamente. Com a Brigadeiro Franco. Perfeito. Sim. Perfeito. O maior prédio de Curitiba, o prédio mais moderno que Curitiba já viu, e até hoje ele é referência, né? Acho que ele é o mais alto da região. Ele ali. É o mais alto de Curitiba, são 152 metros de altura. Olha só. Só que naquela época era um empreendimento extremamente complexo, né? Era muito detalhe. A gente estava vendendo, tipo assim, 1 metro quadrado na cidade estava 5, 6 mil reais, ele estava 8, 9 mil reais, muito acima da média. E aí eu comecei a fazer plantão, fui para uma outra imobiliária, Natar, e aí surgiu um convite para eu entrar dentro da Rossi. Porque o que eu fazia? Eu era muito técnico, então eu estudava demais o produto. Eu sabia quantos quilômetros o elevador eu alcançava, eu sabia todos os detalhes, aonde ficava o fio, engenharia, tal. E os coleguinhas que ficavam rodando os plantões, chegava um cliente, eles ficavam perdidos, irmão, chega aqui, vamos trocar uma ideia. Na humildade mesmo, porque para mim era treino, era treino. E comecei a ajudar, e surgiu o convite. Então, isso foi 10, 11, 12, né? Quase 2 anos depois que eu tinha entrado no mercado imobiliário, eu virei coordenador daí de uma grande incorporadora. E aí mudou a minha vida completamente. Aí você sai da imobiliária e vai para a incorporadora. Nossa. Da água pro vinho. Isso mudou. O que mudou? Tudo, o hábito, né? O que eu tinha que fazer, né? Porque daí o meu papel não era vender para o consumidor, era vender para as imobiliárias. Foi então, um B2B. Então, a Rossi estava vindo, com muito capital, com muito dinheiro, 1000 unidades lá no Atuba, Colombo, aqui, Campo Comprido. Nossa, eu participei de alguns lançamentos da Rossi, os primeiros que ela fez ali, os sobrados de casas. Brise. Como é que chamava aquilo? Tinha a logomarca era uma folha de plátano, assim. Sim. Não vou lembrar agora. Teve 2, Palácio Imperial. Não.
Um era o Brise, que eu sei que era um condomínio. O outro eu acho que eu não vou me recordar agora, Enfim, que já tinha finalizado quando eu entrei. E assim, como eu vim de São Paulo desse mercado imobiliário, para mim era só uma extensão do que eu já tinha visto acontecer lá. Olha que Mas legal. para o mercado imobiliário daqui, realmente Foi uma revolução. uma revolução. Na minha humilde opinião, e até é legal conversar com você, que você tem a tua visão de lá. Sim. Mas aqui em Curitiba, hoje, eu vejo que até 2010, né, onde ocorreu a bolha lá nos Estados Unidos, tal, entrou muito capital, muito dinheiro através da B3, da Bolsa de Valores. Essa B3 capitalizou as grandes incorporadoras e aí elas foram a caça de boas oportunidades, assim como foi a Biara, PDG, que depois se transformou em PDG, a Rossi, Tecnisa, enfim. Gafisa, todas, né? Aqui, Cirela, Brookfield. Todo mundo veio, todo mundo. E aqui e outras regiões do Brasil, né? No Brasil todo, porque tinha bastante dinheiro, né, no momento, e eles precisavam investir, colocar, eles tinham que dar vazão para esse dinheiro. Então eles saíam comprando sem às vezes fazer aquela conta básica do feijão com arroz, se a viabilidade para de pé. E acho que mais do que isso, acho que assim, e respeitando o DNA regional. Isso para mim, eu falo assim, mas puxa, você tem há 20 anos uma agência em Curitiba, que é um mercado exigente, que é um mercado que pede assim uma personalização dos projetos, de tudo, e eu só falo, olha, só sobrevive aqui quem respeita a praça, né? Quem olha entende o que essas pessoas estão dizendo, né? Exato, porque imóvel, cada micro-região tem a sua verdade, né? Um imóvel que é lançado em São Paulo não necessariamente vai condizer com a realidade de Curitiba. E até que foi isso que aconteceu no Botânica, né? Botânica, para mim, assim, ó, claro, na minha concepção, foi uma realização muito interessante, porque o Condomínio Clube de Curitiba, antes de 2009, 2008 ali, era o salão de festa. Era isso o Condomínio começou a mudar Clube. justamente quando esse conceito de São Paulo começou a chegar aqui. Com certeza, né? Eu, pelo menos, acredito até muito hoje, nisso. Né? Mas acabou imagina, um pouco a força, mas ainda é um produto desejado, muito desejado. Pensa no seguinte, Adriana, você passa a vida inteira andando de Fusca, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem nada. De repente, eles te trazem um carrinho com ar-condicionado, direção, vidro elétrico, trave e tudo mais. Isso, por um preço que você pode pagar. A tua qualidade de vida muda, os teus hábitos eles vão mudar, você vai ter mais conforto. Então, eu vi que foi fantástico, porque tudo que se colocou no mercado de 10 até 13, 14, ali 15, vendeu igual água. Foi. Vendeu igual água. Deixa eu só te interromper para a gente poder trazer um pouco para o momento presente. Legal. E de lá para cá, você hoje está numa incorporadora, Graças como gestor a Deus. de vendas, gestor comercial. Isso. E o que você acha que mudou, né? Vamos dizer aí, nesses últimos 15 anos? Tá. Ou o que continua igual, né? Tá. Também. Para mim, imóvel, ele serve para atender hábitos, necessidades e comportamentos de seres humanos. Hábitos, necessidades e comportamentos. O hábito de uma pessoa que nasceu em 1950 é totalmente diferente de uma pessoa que nasceu em 2020. Sim. Né? Então, o imóvel, eu vejo, ele vem para se adaptar às realidades que o ser humano vive. Hoje, por exemplo, eu trabalho numa incorporadora que um dos nossos focos é a disrupção, que é hoje a moradia por temporada. Há 8 anos atrás você ouvia falar disso? Não, você não ouvia falar disso. Até hoje tem uma resistência, mas já é uma realidade. Ponto. Sim, ponto. Então, esse novo modelo de negócios dentro do mercado imobiliário, ele veio para atender... Perdão. Tem problema, faz parte. Ele veio para atender esses novos hábitos, essas novas tendências do ser humano da geração Z, de 20 até 27 anos, que é um ser humano global. Há 30 anos atrás, uma passagem de avião era só classe A que andava. Hoje em dia existe para classe um pouco menor você poder fazer esse filtro. Com isso aqui. Com isso aqui na mão, o jovem de hoje em dia, ele se comunica com o mundo inteiro, ele faz negócios com o mundo inteiro. Sim. Então, existe hoje uma necessidade de imóveis que atendam esse tipo de público, que não é um ser humano local, é um ser humano global, né? Porque ele está aqui hoje, amanhã ele está na Bahia, ele está em São Paulo, ele está no Rio. Está nos Estados Unidos, está na Europa, enfim, ele está girando. Ele está girando. E se o mercado imobiliário não mudasse, fosse o tradicional, esse cara em cada lugar que ele fosse, ele precisaria de um fiador para alugar um apartamento. É verdade. Fiador, a gente está em 2024, né? É uma realidade. Então o mercado ele
ele muda conforme os hábitos, necessidades e comportamentos. A figura de um incorporador, na minha perspectiva, é entender para onde vão esses hábitos e quais são os desejos necessários para um novo público, né? Hoje eu estou fazendo imóvel para a geração de 20, de 30, de 40, né? E também penso na geração um pouco mais velha de 60, 70, quais que são as necessidades deles. O que acontece hoje com o jovem de 60 anos, né? Que tinha uma casa de 4 quartos gigantesca com 4 filhos, só que 3 filhos casaram, um filho está na Europa, ele tem aquela mansão gigantesca e ele precisa de cuidados médicos. Você viu esse novo conceito, esse conceito hoje para a terceira idade? Sim, de né? cuidado, de você não estar exatamente num asilo, numa casa de repouso, A mas minha você incorporadora ter autonomia, né, dentro da sua habitação com esses suportes, né, com esses recursos. Olha que interessante, a minha incorporadora, em conjunto com a Laguna, uma incorporadora super local daqui, a gente lançou um produto que é um Senior Mais, um Senior Living, ou seja, são apartamentos menores, né? São apartamentos de 2 quartos, só que você tem todos os cuidados médicos necessários, você aperta um botãozinho, vai alguém cuidar de você e tudo mais. Então o imóvel ele veio para atender esse hábito dessa nova geração dos jovens de 50, 60 anos que precisam de um cuidado que às vezes não tem um filho tão perto, entende? E o imóvel ele vai se adaptando conforme a gente muda os nossos hábitos e a gente vive uma geração que muda muito rápido. Eu sempre gosto de comparar. Há 124 anos atrás, nem carro a gente andava. Não existia carro nesse mundo. A gente andava a pé ou de carroça. Nesses 124 anos, olha quanta coisa aconteceu. Vamos imaginar celular. Desde quando existe linha telefônica? 70, 80, 90. Celular anos 2000, né? Smartphone 2000 e pouquinho. Então é muito rápido tudo isso. E a nossa mente, a mente do ser humano, do Homo sapiens, é uma mente de 200 mil anos, que a gente estava lá no meio do mato. A gente vivia no meio do mato. Não existia civilização, não existiam grandes cidades. Deixa eu só. Eu acho que assim, que tem uma fala aí, né, desse comportamento social, antropológico até, né? Do ser humano. Mas assim, vamos trazer para o aqui e agora. Claro, legal. Se eu tô olhando para esses incorporadores, eu trabalho com muitos deles aqui em Curitiba. Você acha que a turma tá assim, mais focada em olhar a demanda do mercado a partir de um viés de viabilizar a conta? Porque eu sinto falta de incorporadores que estão olhando para esse lugar, do comportamento e da mudança estrutural dessa sociedade, que vai buscar outro tipo de imóvel, outro morar, outro jeito de morar. Então, eu acho que assim, é legal o que você está falando, é isso mesmo, mas entre a realidade e o ideal, eu ainda acho que nós estamos num lugar muito distante. Estamos apenas começando, né? Estamos apenas começando. Que eu vejo assim, a nossa revolução de hoje antigamente a gente tinha o hardware, né? Que vamos imaginar como se fosse um imóvel, um computador. O hardware é aquilo que você pegava e ficava nele. Hoje você coloca um software com várias soluções que atendem as tuas necessidades. Só que, claro, isso, para entrar dentro do mercado imobiliário, ele demora um período de tempo. Construir um prédio, né? Para eu pegar um prédio e até terminar esse prédio, são 1 ano e meio, 2 anos para liberação de guias, alvarás, licenças e tudo mais, mais 3 anos, né, de construção. Então, muita coisa acontece nesses 5 anos, né? Sim. Mas eu vejo que sim. Existe hoje uma preocupação muito latente, né, desses novos pensamentos, desse pensamento no conforto do ser humano e principalmente na forma como ele pensa, né? E eu acho que isso é uma necessidade, você colocar vida dentro de um prédio, né? Hoje você tem um computador que funciona, que é uma moradia muito prática, que traz para você tecnologia, que traz para você commodity, que traz para você uma pessoa que limpa, que traz para você uma pessoa que administra o teu imóvel, né? Sim. Só que ainda a gente está começando essa alteração, mas hoje é uma disrupção. Pelo menos esse modelo que eu trabalho muito hoje, né, que é essa modalidade de imóveis por temporada, é muito novo. É extremamente novo e para mim é uma obrigação passar o que a gente está vendo, está vivenciando. Voltando para a pergunta, hoje está acontecendo uma mudança, mas Tio Cova, mãe de Ná, acredita que estamos apenas no começo de muita coisa que está por vir, porque as descobertas elas se tornam cada vez mais rápidas e as mudanças de comportamento também. Também, tem que né? acompanhar. E o imóvel vai ter que acompanhar. E aí eu vou
puxar mais para frente. É uma pena porque esse podcast tem 40 minutos. Ah, entendeu? meu Deus. Corre, Adriana. Tô aqui tentando pensar o que dá, porque Kowalski já notei que assim, né? Vamos ter que fazer outros para poder chegar em outros lugares que são muito importantes. Mas é interessante para você ter uma visão bem realista, ao mesmo tempo, desse lugar, desse atleta, ou desse cara que quer construir o patrimônio, que quer abrir, que é agressiva, mas também é interessada, é curiosa. Acho que tem todo esse lugar, né? E isso traz um tônus diferente para uma conversa de mercado imobiliário. Fiquei honrado de novo. Você tá me ganhando fácil, hein, Adriana? Enfim, e acho que muita gente que tá te ouvindo tá, pô, olha isso, né? Tá aí sendo provocado. Você provoca, Meu né? primeiro Você sabe nome, disso, meu né? primeiro nome é Kelliston. Já é diferente. Kelliston. Já é Uau! ali mesmo. Eu não nasci pra ser igual, não, filha. Eu vim pra ser Kelliston diferente. Kowalski. Aham. Pô, você podia ser cantor de rock se quisesse. Ser imobiliária, se ser corretor foi uma consequência do destino, né? Porque Kelliston Kowalski com vocês. Enfim. Mas é fato que, assim, vamos falar então desse futuro. Legal. Né? Você que está enfiado até o pescoço, né? Com a questão imobiliária e tá aí, né, no dia a dia, né, atrás do balcão e junto com as equipes e dando treinamento. Quer dizer, você está em vários lugares desse mercado. O que está vindo aí? Na tua visão, mãe de Ná, nessa bola de cristal que você consegue enxergar? Vamos lá. Eu vejo que o mundo está cada vez mais preocupado com o futuro. Né? Eu vejo a questão da sustentabilidade em pauta. Né? A gente está passando por um momento bastante difícil de mudanças climáticas no mundo que acarretaram algumas interferes aí que foram, né, complicadas. É um caminho sem volta, parece, né? Pois é, De adaptação. e tudo isso é muito novo, né? O mundo mudou muito a partir de 1800, né? Foi quando aconteceu a Revolução Industrial, porque antes disso, para eu fazer um sapato era uma semana. Depois disso, eu faço 50 sapatos em uma semana. Sim. Né? Então, a produção em manufatura, ela escalou, a gente está consumindo demais o mundo sem se preocupar em devolver. Eu sou uma pessoa minimalista, eu só uso aquilo que eu consumo. Eu tenho um sapato, 2 calças, 3 camisas, 3 blusas, 2 jaquetas, eu não preciso de mais nada. Eu consumo aquilo que é necessário. Só que muita gente às vezes não, porque precisa, às vezes por algum problema pessoal, descarregar em algum tipo de compra, alguma coisa assim, o consumismo exacerbado, que é a todo momento colocado que você tem que comprar, que o celular teu já não é o bom, Sim. que o teu carro que você comprou ano passado já está ultrapassado. Então, para mim, existe uma preocupação minha, que eu vejo, de algumas pessoas que eu sigo, até o Wesley, que a gente falou, dessa preocupação com o futuro. O que vai ser desse planeta? Né? O que vai ser da nossa realidade? O que vai ser das grandes cidades nos próximos 20, 30, 40 anos? Será que vai ser uma cidade realmente sustentável? Olha os problemas que a gente vê em grandes metrópoles como São Paulo, a favelização do centro, né, de uma grande cidade, onde você não consegue andar, que tem pedinte por todo lugar e o risco de você estar fica inseguro. Por que esse ser humano não tem um lugar para ele ficar também, né, que possa... Entende? Então, essa sustentabilidade, essa preocupação com o mundo que hoje é o nosso lar, é o nosso imóvel maior... Com certeza, nossa casa, né? É a nossa casa. Porque assim, ó, a gente é desse tamaninho. A gente viu isso agora, nessa tragédia que aconteceu. Sim. Em uma semana, 600 mil pessoas perderam o lugar onde morar. 600 mil pessoas. Como a gente disse aqui antes, sem olhar a classe social, né? Sem olhar Foi a classe todo social. mundo. Todo mundo é igual. Todo ser humano tem o seu valor. Então eu vejo que essas preocupações em relação à sustentabilidade, no meu ver, né, na minha filosofia de vida, é extremamente importante, sim. Porque a gente precisa... E você acha que o mercado imobiliário vai absorver isso na velocidade que vai ser necessária, que já é necessária? Você acha que a gente vai ter esse insight, essa inteligência no sentido de, pô, tá acontecendo aqui, não vamos perder tempo, a gente tem que se movimentar rápido. O mercado imobiliário, na minha opinião, são dominados pelos grandes, né? As pessoas Sim. mais antigas que construíram um grande patrimônio e tal. E aí, qual que é a tua preocupação, né? Quando eu entendo o incorporador, eu quero falar com o dono. Quem é você? O que você está fazendo? Por que você está construindo um imóvel? Não, eu estou construindo para ter lucro. Bacana. Eu sei que você está fazendo só para ter lucro, está pensando no modelo financeiro. Já tive perguntas, é a mesma pergunta, ponto, não, eu quero mudar o mundo, eu quero fazer lares melhores, eu quero trazer. Só que é a minoria que eu vejo ainda.
Tá? Então, assim como o tempo está passando, eu acredito que as próximas gerações, talvez os herdeiros dessas construtoras de hoje, Sim, tenham faz mais sentido. essa preocupação, porque eu não vou conseguir mudar um construtor que está há 50 anos construindo e que está dando certo, né, da forma que ele está fazendo, ele não vai mudar, mas talvez o filho, O o neto dela. tem essa consciência, né? Por isso que eu agradeço muito, né, de poder estar aqui e jogar minha opinião, né? O mundo que lute com essa opinião, né? Veja se faz sentido. Sim, porque é Porque isso, né? eu vejo que é só as próximas gerações, através de conhecimento, através do olhar humano, através do olhar para o próximo, independente de raça, credo ou classe social, é que vai mudar, que vai trazer novas perspectivas, né, para moradias, resolver problemas, vamos falar por assim, né? Mais ou menos por aí, Maravilha. Adriana. Não, essa é uma boa mensagem. Acho que quem nos ouve, né? Porque o nosso mercado ele é feito de muitas variáveis e muito em cima da economia, do mercado financeiro, da Dados, né? prosperidade a todo custo, né? Assim, o lucro, né? Sempre indo na frente. E o paradigma é esse a ser quebrado, né? Com certeza. Como a gente continuar sendo próspero sem Como a gente equilibra isso. isso, Como né? a gente equilibra a sem abrir mão sustentabilidade. de coisas que são fundamentais, como a própria vida, né? Com certeza. Não adianta construir um prédio de 20 andares se ele vai inundar e chegar no terceiro andar com a água que expulsa os seus moradores e não tem água, não tem luz, não tem nada. Pois Então é. as coisas começam a ficar complicadas, né? Essa conta começa a não fechar. Exato. E acho que a nossa geração está sendo impactada por isso, todos nós, né? Dos Todos 5 aos 100 anos. A gente está tendo que olhar para isso. É o que eu falo, que pena, né? Antigamente ninguém se preocupava com isso, a gente podia acordar e morrer, e nascer pobre, morrer rico, enfim. Mas hoje não é só uma questão econômica, é uma questão de sobrevivência. Com certeza. É né? uma questão de manutenção de nós mesmos. Sim. Porque assim, ó, nos meus estudos e alguns livros de quinta série, falam que esse mundo já foi só gelo. Esse mesmo planeta que a gente verdade. vive já foi só fogo. Então, a partir do momento que o mundo quiser tirar a raça humana daqui, ele sai. Então, é o nosso papel como seres pensantes, como animais conscientes, cuidado que a gente tem. Levar soluções para que as comunidades, para que as pessoas vivam em um padrão de vida melhor, porque todos são merecedores de uma vida plena, todos são merecedores de uma comida, de um prato de arroz, de um teto para dormir. Todos nós somos merecedores, sim. né? Então, eu gosto muito dessa questão de sustentabilidade, de humanização. Claro que, quando eu falo do mercado imobiliário, eu estou falando de milhões, bilhões, e né, é um valor realmente muito grande, né? Que a gente fala aí, dinheiro é poder, e dinheiro mexe com o ego do ser humano, e quanto mais você tem, mais você vai querer. Mas eu acredito sim que talvez não na minha geração, nem talvez na geração do meu filho, mas talvez a geração do meu neto, né, essa preocupação seja muito mais voltada para a vida que existe dentro desse planeta, né, para o bem comum de todos os seres, do que realmente só o meu próprio bolso, o meu próprio patrimônio, as minhas próprias coisas, né? Eu não sou nada, somos, né? Somos todos uma única raça. A gente só está aqui porque os nossos antepassados lutaram por essa vida, né? Passaram por muitos momentos difíceis e a gente conseguiu, como espécie, chegar até aqui. Só tem uma partezinha de um livro que eu li que eu achei muito interessante, depois eu fui, que há 200 mil anos atrás existiam não só a nossa espécie Homo sapiens, sim outras espécies de homo como nós, e a gente teve que se unir para que nossa espécie pudesse sobreviver. Como outras espécies hoje não existem mais no mundo, que já foram extintas, entende? Então, para que a gente possa sobreviver cada vez mais, a gente tem que se unir em relação aos nossos hábitos, aos nossos consumos, aqui que a gente pensa para o futuro. Porque se a gente não fizer isso, a gente está cada vez mais se fechando num mundo extremamente globalizado, estando sozinho e tendo uma vida, desculpa, ruim. Eu ia falar outra palavra, né? Uma vida ruim, uma vida... Né? Sim, que poderia ser melhor, né? Uma vida mais pobre, né? Uma vida mais rasa. Exato. E né? acho que, né? Porque o meu entendimento de ser rico não é a quantidade de dinheiro que você tem no bolso, e sim a paz que você coloca no travesseiro e dorme todo santo dia. Eu conheço muita gente que é muito rica, sem ter, às vezes, um salário mínimo. Porque ele tem paz no coração. E o pouquinho de vida que ele tem, ele doa para o próximo. Eu não vejo maior valor que esse no mundo. Então nós vamos ter que fechar nossa conversa, né? Infelizmente, porque já falei, né? Podia aqui ficar até 3 da manhã, mas o povo vai me matar aqui do estúdio, então nós vamos ter que encerrar. Eu queria que você mandasse um recado pro teu vô. Eu sei que ele já passou, mas se você tivesse... Adriana, você quer fazer eu chorar, Adriana? Eu quero. Essas horas, Adriana. Eu quero. Se seu vô tivesse aqui, né? Depois de toda essa caminhada, o que você diria para ele? Eu diria obrigado.
Eu diria obrigado, porque foi ele que me ensinou o poder do trabalho, de acordar cedo, de dormir tarde, de fazer o bem pro próximo sem olhar quem, sabe? É uma pessoa que sobreviveu do próprio trabalho e ajudou todo mundo. Então, Felão, obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade que você me deu de estar aqui, vivo hoje. E eu queria muito que você estivesse aqui para ver onde é que a gente está indo, onde a gente está chegando. E não é mérito só meu, é mérito de tudo isso que ele viveu lá atrás, que ele me ensinou, os valores. Meu avô falava assim, ó, fi, negócio seguinte, ó, se eu dou minha palavra, não precisa escrever não, viu? Pode confiar. Valores. Sim. Valores são inegociáveis. Então, isso para mim é uma coisa que meu avô me ensinou muito e eu levo pro resto da minha vida. Se eu falar para você, Adriana, é A. Vai ser A pro resto da vida. Não tem Maravilha. como mudar. Kowalski, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui, tá? E queria também agradecer você que fez companhia pra gente aqui durante essa conversa mais do que especial. Assim como você, eu tô com um gostinho de quero mais, tipo, eu queria perguntar outras coisas pra esse cara, mas a gente não tem tempo. E principalmente agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles essa mesa não aconteceria. Então quero citar aqui Imobiliária 2000, SZL Imóveis, Câmara de Valores Imobiliários, a Polar Seminário e a Alô Imóveis. A Nuna está em todas as plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, no Spotify. E se você que me ouve, né, dono de uma construtora, de uma imobiliária, e quiser saber também como a minha agência pode te ajudar em desafios, em projetos ou em outras situações do teu dia a dia na área de comunicação e marketing, acesse o nosso site nuna.com.br. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!